Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Maísa, eu tenho 29 anos e há 3 anos eu resolvi mudar totalmente de área. Eu resolvi seguir uma nova carreira, dar um novo rumo para minha vida. E esse vídeo não é só sobre carreira, é sobre mudanças, é sobre transformação, é sobre coragem, é sobre força, é sobre resiliência. Se você está passando por um momento assim na sua vida, fique nesse vídeo. Talvez essa seja a força que você precisa para poder continuar. Então, como eu já disse, na descrição do meu perfil, na minha bio, para quem é meu seguidor sabe que eu não trabalho mais com psicologia, apesar de ser formada, né? Fiz 5 anos de graduação. Mas há 3 anos atrás eu resolvi mudar totalmente de área e eu resolvi seguir de fato um sonho, aquilo que fazia o meu coração pulsar, aquilo que fazia os meus olhos brilharem. Não que a psicologia não fizesse, porque eu gostava da minha área, ainda continuo gostando, porque eu sempre falo para todos que me perguntam, é o seguinte, psicologia, gente, está em tudo. Tá no ser humano, tá nas relações, nos relacionamentos, tá no comportamento do outro, que o outro apresenta. Então, em qualquer lugar que você trabalhe, em qualquer lugar que você vá, em qualquer lugar que você esteja, você vai usar a psicologia. Eu acredito que hoje a psicologia, ela me dá base, ela me dá mais embasamento para poder lidar, né, com as clientes, no ambiente de trabalho, no salão, enfim. Hoje está à frente, sai à frente quem consegue, além de executar o seu trabalho, ainda entender de pessoas, saber ler pessoas. Para quem me pergunta por que eu resolvi mudar de área aos 29 anos, na verdade não foi aos 29, né? Foi aos 28. Por que eu resolvi abandonar a psicologia? Eu tenho alguns pontos, algumas ressalvas para poder fazer. E se você é de humanas, se você é da área de psicologia e está pensando em abandonar a sua profissão para poder empreender, para poder explorar algo novo, talvez você se identifique com os pontos que eu vou elencar, que eu vou citar aqui agora. O primeiro deles eu gosto de psicologia? Gosto. Mas eu sempre quis uma profissão onde eu pudesse trabalhar mais fisicamente, cansar mais o meu corpo do que a mente. E psicologia, gente, é um trabalho muito mental, muito mental. A gente trabalha muito com a mente, a nossa mente não para o tempo todo. As pessoas falam, mas é só ir lá e conversar. Como se o nosso trabalho se resumisse só a conversa naquele momento, ao único atendimento que a gente teve com o paciente naquele momento, numa sessão de 40 minutos e pronto. E acabasse ali, e o processo todo se encerrasse ali. Mas não é assim. Psicólogo é igual médico, a gente tem que fazer a evolução de caso. A gente tem que fazer o prontuário do paciente, a gente tem que fazer todo um acompanhamento, identificar a demanda, identificar a queixa, identificar crenças. E tem casos muito complexos que você realmente tem que estudar muito mais, você tem que mergulhar para poder entender e ajudar o paciente, né, a resolver aquela demanda que ele está apresentando. Porque senão o nosso trabalho, então, como eu posso dizer, se não fosse desta forma, se a gente não tivesse que executar desta forma o nosso trabalho seria simplesmente, cairia no senso comum, seria só mais uma conversa entre amigos, com uma pessoa que você confia e pronto, né? E não é assim. O nosso trabalho, ele tem embasamento científico, embasamento teórico, ético. Então, é uma série de critérios elencados que acaba cansando muito a mente da gente. E eu tive a experiência de trabalhar com atendimento em saúde pública. Eu fiquei pouco tempo, né? E assim, atendia em média 10 pacientes por dia. E a cabeça não parava. Eu chegava em casa, eu ainda ia pesquisar, ainda ia estudar um pouco, sabe? Isso me deixava muito cansada. Porque eu sempre falo o seguinte, o cansaço do corpo, quando você deita, quando você dorme, no outro dia você ainda consegue acordar bem, né? Porque o seu corpo conseguiu descansar. Uma noite de sono foi suficiente para poder reparar aquele cansaço, aquele desgaste que você teve durante o dia. Agora, aliviar o cansaço de uma mente esgotada é bem mais difícil. E aí, eu resolvi, e isso foi um dos principais pontos, né, que me fez abandonar a carreira. O outro, hoje em dia ser psicólogo tá muito complicado, tá muito difícil, porque assim, as pessoas estão difíceis, os relacionamentos estão cada vez mais difíceis, as pessoas estão cada vez mais complexas,
é preciso ter muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, porque senão o cancelamento vem forte. Então, era como eu tinha que ficar pisando em ovos o tempo todo, ter cuidado com termos dentro dos atendimentos, né? Ter cuidado para usar os termos corretos, para não ofender o outro. Então, era toda uma questão envolvida por detrás disso que me acabava me deixava um pouco esgotada, essa é a verdade. Hoje em dia também, para se destacar, você tem que ir para as redes sociais, né? Que não é visto, não é notado, não é lembrado. Então, assim, eu senti a necessidade de estar indo para as redes, de estar divulgando o meu trabalho, mas também o nosso conselho, o Conselho Regional de Psicologia, não ajuda muito a gente nesse aspecto. E eu entendo também essa questão da gente não poder divulgar resultado, não poder... Porque imagina, né, se a gente fosse, enfim, divulgar os casos que a gente atende e tudo, isso é antiético, isso é contra a lei. Então, assim, a divulgação que você faz do seu trabalho é diferente da divulgação que um profissional da beleza faz, por exemplo, que ele pode mostrar o antes e o depois, usar critério de comparação, né? O cabelo, como chegou, o cabelo, como saiu. A gente não pode fazer isso, né? É contra as regras, é contra o nosso código de ética. E aí, você tinha que pegar temas, termos de relacionamento, como se proteger de uma pessoa narcisista, temas desse tipo, e ir para as redes, criar rios, criar conteúdo e falar. E toda vez que eu escolhia um tema para poder ir para a rede social, para poder falar, eu estudava, era como se eu fosse dar uma palestra, porque você pode também falar qualquer coisa, né? A gente não tira um tema, uma palestra, a gente não tira argumentos de voz da minha cabeça. Tudo que você for fazer, se você é um profissional dedicado, se você é um profissional que se preocupa com o outro, com a qualidade da informação que você vai passar, você tem que estudar para poder falar. E aí isso me esgotava, porque eu tinha que estudar muito para poder gerar um conteúdo, às vezes de 5 minutos, às vezes de 3 minutos, sabe? E isso foi me fazendo ficar cada vez mais reflexiva. E aí foi vindo a vontade, o desejo de ressuscitar um sonho que até então estava adormecido dentro do meu coração, que era seguir na área da beleza, me tornar cabeleireira. Eu sempre tive afinidade com a área da beleza, sempre gostei de maquiagem, sempre gostei de fazer unha, sempre gostei de arrumar o meu cabelo. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. E as nossas condições nunca foram, assim, das piores, mas também nunca foram das melhores. E a gente, quando a gente atingiu certa idade, quando a gente chegou na fase da adolescência, a gente queria se arrumar, a gente queria fazer as unhas, a gente queria, quando tinha festa na nossa cidade, a gente queria se arrumar, queria arrumar o cabelo, queria fazer maquiagem. E minha mãe não tinha condições de pagar cabelo, unha, maquiagem para as duas, né? Então, o que ela fazia mais ou menos uns acordos com a gente. Ela falava assim, olha, eu compro o alicate, compro o esmalte e vocês vão aprender a fazer unha, para fazer a unha de vocês. Eu compro o secador, compro escova e vocês vão aprender a escova. Eu compro maquiagem, vocês vão aprender a fazer maquiagem. Gente, e aí começou. Aí eu aprendi a fazer maquiagem, me maquiava. Tanto é que a minha maquiagem da minha festa de formatura dos 100 dias fui eu que fiz. As colegas na época até elogiaram, falaram, nossa, quem fez a maquiagem de vocês, quem pagou? E a gente falava, ninguém fez, a gente mesma que fez, a gente que produziu. Unha também, eu sempre fiz a minha unha, inclusive fazia unha de familiares, de tias, da minha mãe. Enfim. E aí eu sempre tive esse desejo, essa vontade. Só que lá atrás, quando eu era adolescente, eu cheguei a falar com a minha mãe, né, que eu tinha esse desejo, e ela falou assim, olha, tá bom, você quer fazer um curso na área da beleza? Faça. Mas depois que surgiu o desejo, a vontade de fazer uma faculdade, de você já tiver a sua vida lá fora, já tiver com filhos, talvez já estiver casada, não conte comigo para poder ajudar em nada. Eu ajudo agora se você quiser. E aí eu fiquei com medo, né, de assumir esse BO sozinha. Falei, quer saber, eu vou fazer faculdade. Depois que eu terminar a faculdade, eu vejo o que eu faço e tal. E aí, na época, eu até fiquei em dúvida entre psicologia e direito, com um pezinho mais no direito do que na psicologia, mas como a minha irmã queria psicologia, a gente sempre estudou juntas, porque nós somos gêmeas, né? Falei, vou fazer psicologia com ela também. E aí fiz. Mas enfim, eu amei o curso, não é essa a questão. Não me arrependo de ter feito, de jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo aqui pra você é que nunca é tarde pra mudar, nunca é tarde pra recomeçar, nunca é tarde pra você aprender algo novo. Se você talvez tem esse desejo no seu coração, você tá num trabalho que não tá mais fazendo sentido pra você, porque as coisas às vezes não é que não é pra gente. Elas podem até ser pra gente,
Mas em determinado período de tempo, elas deixam de fazer sentido. E não tem por que mais a gente ficar insistindo se é algo que não está mais agregando na nossa vida, que não está nos trazendo paz, felicidade. A gente hoje vive muito na sociedade que busca segurança, né? E eu até entendo pela dificuldade que a gente vive no Brasil, inclusive financeira, que muitas pessoas passam e tudo. Mas no começo, gente, sempre é mais difícil quando você quer mudar de área, quando você quer fazer qualquer coisa. Só que a gente não deve desistir, porque eu acho que a gente tem que ter um propósito na vida. Eu acho que o nosso propósito, o nosso desejo, a nossa vontade de executar algo e se sentir realizada com aquilo deve ser maior do que qualquer insegurança que possa vir a falar por nós.